antigamente. Mas primeiro a gente tem que pegar a definição do que é feminicídio, tá? Porque uma coisa são crimes motivados por um ódio contra a mulher. Entrou o leite nos gaúchos. O Brasil precisa de um líder que reimagine no Brasil. E não um líder que imagine o Brasil do Bolsonaro e que possa executar isso um pouco melhor do que eles. O Flávio hoje fez mais uma lei anti-homem. Um cara gaúcho botou assim nos comentários. Que papo é esse, guriada? Não suporta mais viver uma situação que tem sido uma constante nesses últimos anos. A polarização, ela é sustentada por um projeto político, por aqueles que realmente se beneficiam dela. O primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria a todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe pela aeronáutica, onde ele disse: me deixem trabalhar e vamos realmente pacificar o Brasil. No momento que ele se declara candidato, pré-candidato, que seja, a reação dele é afirmar o Bolsonaro como o alfa e o ômega da discussão. Aí ele fala contra a polarização e a resposta dele é tomar um lado na disputa. Quebrar a polarização significa duas coisas. Ou você, como um dos lados da polarização, se derrota o outro lado, aí você vira um lado hegemônico, não tem polos, é uma coisa una. Ou significa uma terceira força irromper e destruir as outras forças. Ela não vai irromper sendo, vamos dizer, eu sou de centro, sou calmo, sou... Isto não existe. Eu falei uma força maior, não será uma força menor que vai irromper. Uma força maior é uma força da natureza, ela tem que trazer elementos imaginativos, elementos de força, discursivos, elementos populares, grande o suficiente para quebrar essas duas estruturas monolíticas, que não são direita e esquerda, que é outro ponto, que é bolsonarismo e petismo, que são dois tipos de populismo de centro, com discursos populares que remetem a dois Brasis diferentes. O Lula não é um candidato essencialmente de esquerda. O Lula é um candidato que remete a um tipo de brasileiro. A identificação com o Lula é identitária. É um tipo de Brasil. É um Brasil mais moreno, é um Brasil mais humilde, é um Brasil com uma presença maior no Nordeste. Esse Brasil se identifica mais com o Lula. E o Bolsonaro se identifica de maneira identitária com o eleitor mais branco, mais sul-sudeste. É identidade. No fundo é sobre identidade essas duas coisas. E os governos são muito parecidos. Um com tempero mais à direita, até porque o eleitor é mais à direita, e o outro com tempero supostamente mais à esquerda. Aí você fala, mas Renan, e o eleitor ideológico do Lula? Aí é um eleitor ideológico do PT, que é um eleitor ideológico das esquerdas, que ele é mais branco, ele é altamente branco, ele tá nas faculdades, ele tá no funcionalismo público. É isso. Esse é um outro bloco que o PT tem. Pega aqui e coloca. Assim como o bolsonarismo busca outro bloco com o centrão, que também pega uns eleitores diferentes. É isso. É um fenômeno identitário. As discussões poucos são ideológicas. As discussões são sobre adesão à personalidade. Ok? Adesão à personalidade. Tá dada a adesão à personalidade aqui, tá? O Caiado, ele só tá tomando o lado do exército do Bolsonaro. Então, é essa a primeira coisa que você faz quando você coloca um pré-candidato? Essa é a alternativa? Aí vai falar, não, porque eu fui um grande governador no Goiás. Já falei, o Caiado desses 3 governadores ali era o mais interessante. É também o que sabe falar melhor deles. Mas ponto. O Brasil precisa de um líder que reimagine no Brasil. E não um líder que imagine o Brasil do Bolsonaro e que possa executar isso um pouco melhor do que eles. Não, isso não é suficiente. Entendeu? E tampouco um líder que sirva ao Kassab. Que o Kassab representa a grande prostituta, que é o PSD e é o Centrão. Eles são a grande prostituta. Eles estão cansados. Você está enfrentando 2 caras com fadiga de material, com discursos cansados. O Flávio hoje fez mais uma lei anti-homem. O Flávio, mais uma vez, aderiu à agenda feminista desesperado que está pelo voto feminino. Isso não é a postura de um radical. Isso é a postura de um político oportunista do Centrão. Então não adianta repetir como mantra. Eu vou colocar aqui. Eu acho o Leite um sujeito decente. O Leite, entraram
18, entraram alguns governadores reformistas à direita. Entrou o Leite nos gaúchos. Entrou o bombeiro... Como é que é? Entrou o Leite lá nos gaúchos, entrou um bombeiro, esqueci o nome dele, o Moisés, em Santa Catarina. Okay. Entrou o Ratinho Júnior no Paraná. Entrou no Rio de Janeiro, entrou o Witzel. Entrou o Zema em Minas. E entrou o Caiado, vamos botar aí, entrou o Caiado em Goiás, fechou? Os 2 estados que estavam na pior situação possível, os 3, vamos botar, era Rio de Janeiro, era Minas Gerais e era Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina e Goiás, bem mais tranquilo. De longe, o Leite fez um trabalho, do ponto de vista fiscal e de modernização da máquina pública, mais eficiente que os demais. O Witzel caiu, não deu 1 ano de governo, não deu 2 anos e meio de governo, o Witzel caiu. O Zema tá entregando uma dívida fiscal gigantesca. As contas públicas em Minas estão longe de estar resolvida. Teve um governo difícil. E o Leite pegou um governo difícil, mas o Leite entregou mais. Então o Leite é um cara que tem a propor em termos de entrega. Quando você olha as entregas do Leite, você fala, tá. Um cara que tem a contribuir. Só que este discurso do Leite não dá. Esse discurso do Leite é negar a realidade. E não dá pra ficar negando a realidade. Vamos voltar. A quinta série não aguenta aqui, desculpa. Posição de conveniência, mas como compromisso com a conciliação, com o diálogo. Nossa, com um cara gaúcho botou assim nos comentários. Que papo é esse, guriada? Vamos lá. Construção de soluções reais. Um centro que olha para o futuro, não fica olhando para os conflitos do passado. Foi isso que juntos nós começamos a construir. Mesmo que a gente não tenha uma candidatura formalizada, nós ajudamos a mostrar que existe espaço e, mais do que isso, necessidade de um projeto nacional sólido, responsável e equilibrado. E eu fico, sinceramente, muito emocionado com cada apoio que eu recebi. Isso não termina aqui. A política é dinâmica e jornadas como essa não se encerram com uma decisão partidária. Essa jornada continua na sociedade, continua nas ideias, continua naquilo que a gente planta. Se não for agora, vai ser logo ali adiante. Mas o Brasil vai sim reencontrar o caminho do equilíbrio, vai reencontrar o bom senso, vai recolocar a política no seu devido lugar, o de servir as pessoas e não de dividi-las. E eu sigo comprometido com isso, leal ao Brasil, hoje, amanhã e sempre. Volto a colocar, não me parece um sujeito indecente, não é um sujeito indecente. Como tudo pode melhorar, como eu também posso melhorar. Agora, sendo muito honesto, ele só tá com uma ilusão. A imprensa ficou com essa ilusão, parte do empresariado ficaram com essa ilusão, muita gente ficou com essa ilusão. A real, amigos, e eu vou colocar aqui de maneira muito clara, é que não existe caminho para romper o Lula versus Bolsonaro que não seja através do conflito. Só que ninguém quer comprar essa aí, porque dói muito, você toma porrada demais. Eu já tô sendo alvo de algumas perseguições judiciais, não vou revelar agora, mas tá vindo uma perseguição judicial contra mim e minha família já, tá? Já tô de olho nisso, vocês vão saber logo mais. Estão voltando, sabe aqueles velhos ataques que faziam contra a minha família? Estão preparando um novo. Agora, foi nos últimos dias. E a questão é que a gente já ganhou a maldade aí. Então, o jogo é muito duro, o jogo é muito, muito pesado. Pois bem, vamos ver o último vídeo e a última atuação de Flávio Bolsonaro. Vamos assistir. 37 anos, morta com 5 tiros na cabeça. Gisele Alves, 32 anos, morta com um tiro na cabeça. Luene Vitória, 24 anos, morta com um tiro no rosto. O que essas mulheres têm em comum? Elas foram vítimas da mesma violência, que continua tirando a vida de mulheres todos os dias no Brasil. E até quando a gente vai se deparar com notícias como essas? Dói abrir o noticiário todos os dias e encontrar mais um caso. Dói como marido, como pai de meninas, como parlamentar, dói como ser humano. A violência virou rotina.
A gente não pode esperar a morte de mais mulheres. Mulheres sendo tratadas como estatística, como se fossem apenas números. Cada feminicídio revela uma falha grave que a gente insiste em ignorar. E é importante dizer... O vídeo dele fazendo o vídeo. Esses caras são muito fiéis. Isso aqui é muito brega, né, cara? Tem um problema aí, cara. Mas vamos lá. O feminicídio não começa no disparo. Ele é o ponto final de uma sequência de violências que vão se acumulando ao longo do tempo. Ameaças, controles, ciúmes, agressões, sinais que muitas vezes já estavam ali. Não são casos isolados, são histórias que... Pausa! É o pior. Ele tá lendo GPT, gente. Isso é roteiro de GPT. Não são casos isolados, são histórias até o pior desfecho. Volta. Pô, mas assim, é tudo tão ruim assim? Estão ali. Não são casos isolados, são histórias que evoluem até o pior desfecho. Roteiro de ChatGPT, argumentação de Erika Hilton, abordagem sobre o problema feita de uma maneira completamente indecente. Vamos lá, dá o play. Em 2025, o Brasil registrou, em média, 4 mulheres assassinadas por dia. É a maior taxa desde que o feminicídio foi tipificado como crime em 2015. Isso não pode e não deve ser tratado como algo normal. Por isso, apresentei hoje um projeto de lei para que a autoridade... Assim, esse cara é tanto meu camisa 10 que o projeto de lei que ele apresentou é o Lei 1400, né? Legal, Flávio. Legal, vamos lá. Possa conceder imediatamente medidas protetivas autoridade de policial. urgência à mulher, sem ter que esperar por uma decisão judicial. Porque nesse tipo de situação, o tempo não é detalhe. É o que pode salvar uma vida. Amigos, o Flávio tá desesperado para se tornar esse candidato do Centrão, fazer essa metamorfose. E ele precisa do voto feminino e do voto jovem, se ele quiser ter chance de ganhar a eleição. Então ele topou jogar qualquer coisa no buraco em nome dessa tese. Ele já tinha vindo ali semana passada com o negócio da misoginia, um desastre para a campanha dele, e agora ele veio com isso. E vamos lembrar, certas coisas elas parecem, né, mais bacanas do que elas são, mas quando você olha no detalhe, é erro ou dolo. No caso dele é dolo. Tem pessoas de boa fé, a maior parte das mulheres caem no erro. Vamos começar aqui. Separa aquele texto do Eigen, sabe que eu falei? Você tem um react disso? Tem. Eu leio, a gente vai fazer um react aí eu mesmo falando dessa história antigamente. Mas primeiro a gente tem que pegar a definição do que é feminicídio, tá? Porque uma coisa são crimes motivados por um ódio contra a mulher. Outra coisa são crimes passionais de mulheres que estão em relacionamentos abusivos com homens abusivos, e esse tipo de coisa existe aos montes. E tem que ter penas duras pra esses caras, muito, muito duras. Outra coisa é você tratar toda a morte de mulher como um feminicídio. Como se essa morte contra uma mulher, e no Brasil morre-se gente de todas as naturezas. Morre branco, morre preto, morre mulher, morre homem. Mas, absolutamente, a maior parte das pessoas que morrem é homem. E que mata, praticamente todo mundo que mata é homem, também sendo honesto. Então ele pega isso, ele pega, vamos dizer, essa transformação semântica que a esquerda vai fazendo disso, usa, e aí ele coloca um projeto de lei que tem como fim, ao fim, tornar cada vez mais inviável as relações entre homem e mulher, e que tem como externalidade uma cultura de medo e pânico entre homens e mulheres, porque você começa a gerar desconfianças mútuas. Foi assim que as leis trabalhistas no Brasil destruíram as relações de trabalho entre empregador e empregado, porque elas colocaram as pessoas num clima de tensão tão grande e de falta de confiança, sabendo que você pode tomar uma facada a qualquer momento, que você deixa de confiar e você apenas se protege. E é isso que o Flávio está criando. O Flávio está inviabilizando relações, porque basta uma mulher de má fé apenas fazer chamar um policial. O policial lavraria isso? Como é que funcionaria? A mulher pode colocar qualquer coisa no papel, o cara é obrigado a sair da casa dele? Que loucura é essa? Veja, ninguém nega a violência contra a mulher. Ninguém nega a existência disso. Só que existem outros meios, além do populismo puro e simples. Isso é apenas populismo puro e simples. A mulher vítima de uma agressão, ela pode ir na delegacia, ela pode se afastar, ir pra casa de alguém,
pode conseguir obter uma liminar na justiça da maneira rápida pra tirar o cara de lá. Agora, da maneira como tá, você vai ter as arbitrariedades das mais diversas. E volto a colocar. Por quê? Por quê? Tá? Um cara botou, já tem isso na lei caso não tenha juiz de plantão na hora. O que elimina, vamos dizer, o impacto, né, da urgência. Meu Deus, eu tenho um cara vindo aqui em casa, não. Então, na autoridade policial, se não tiver um juiz de plantão, ela já consegue? Então, o que ele tá fazendo? É sempre isso. Isso é a criação de um ambiente de desconfiança mútua. Eu volto a colocar. Se tem um casal, homem e mulher em casa, com a lei da misoginia que passou lá no Senado, volta pra Câmara depois da possessão do Lula, eu vou colocar. Tá? Um casal não vai conseguir brigar. Uma mulher não vai ser contratada por ninguém. Quem vai querer... Olha, de acordo com a Globo News, se você chama uma mulher numa discussão e você interrompe ela ou tenta explicar algo, é misoginia. Ela pode fazer um BO contra você. E esse BO vai equiparar a denúncia à injúria racial, você pode ser preso. Se você interromper uma mulher numa conversa, numa empresa, você pode ser preso. Estamos falando neste nível, essa discussão. Se um casal tá brigando, a mulher... Oh, o quê? Vai preso. Preso! Vocês estão malucos? Vocês estão malucos? Essa história é muito Loki. E aí o Flávio, ele vai comprando. O Flávio é o maior feminista que tem. Bota a foto na tela. Ele é esse cara aí. Deixa eu explicar uma coisa. Existe violência contra a mulher no Brasil? Muito. Mas existe violência como um todo. O Brasil é muito violento. Você resolve muito isso aumentando muito todas as penas. Muito. Então o cara, bateu na mulher. O cara ameaça de bater a mulher. Já tem a Lei Maria da Penha que acelera muito esse processo. Já tem delegacias especializadas em mulher. Aí você aumenta as penas para todas as violências. Esse vagabundo vai muito preso. Nós temos que aumentar as penas. Vamos aumentar as penas, Flávio. Não precisa desse... Isso é populismo de vagabundo, que tem externalidades terríveis. Porque você está entrando numa inflexão que é sobre o conflito homem-mulher. Já você tá o quê? Produzindo pautas raciais? De conflito entre negro e branco? É o que você quer ou não é? Gente, vou tocar isso também porque é importante pra direita vencer a eleição. Então, assim, amigos, a gente precisa entender o jogo como ele é. Este jogo é bizarro. Bizarro.